Você deu sorte no último instante eu vi na Amazônia. Então aqui a classificação da prova de marcha para cavalos picado. Reservado campeão Fabiano. Da cidade de Araçuaí. Do proprietário Larissa, montando o Falcão do Jequi. Campeão. Atenção. Aeroporto do Aras Montes, montado por Japão, de Dr. Messias de Araçuaí. Terceiro colocado, Brutal, montado por Leonardo, proprietário Leonardo de Ponto dos Volantes. Quarto colocado, Deboche, montado por Wesley, proprietário Célio Alves de Tinga. E o quinto colocado, Vilão do Aras Montes, montado por Eugênio de Dr. Messias de Araçuaí. Aí a classificação da prova de marcha para cavalos picados. Pode sair na ordem aí, Tu? Na ordem. O cavalo é tão bonito. Pode sair, gente. Sai na ordem aí, no comentário, por favor. Deixa eu ver, agora vai só o comentário. Bom, aqui categoria com 8 animais. Tivemos 2 animais aí que saíram por claudicação. Os dois parece que do mesmo lugar, onde o proprietário me comentou que o primeiro animal tinha sofrido um acidente na gatinha e o segundo animal saiu na última hora. Quando viramos o lado aqui, ele apresentou, ele já vinha mancando, mas não tão nitidamente. Mas como eu não gosto de deixar a desejar e dar margem para alguém chegar aqui, apontar o dedo e falar que eu tinha andado no campeonato ou deixado um cavalo mancando andar, na hora que virou o lado, que ficou nítido para todo mundo ver, então eu retirei o segundo animal pela mesma condição que era a claudicação. Bom, aqui 5 animais que chegaram na fase final. Temos aí hoje um animal divisor de águas com o animal da terceira colocação, o cavalo Pampa hoje, que ofereceu até uma melhor montada em relação aos demais competidores, mas entendemos que hoje o animal da terceira colocação ele ainda carece de uma organização na prova, ele carece de mais coordenação nos seus movimentos, ele precisa ainda confirmar na mão do cavaleiro, que onde na minha montada ele fez um provão, mas deixou a desejar na regularidade da sua prova com o apresentador. Por isso então, ele hoje com a terceira colocação é o divisor de águas, como eu já disse. O quinto em relação ao quarto, então, entendemos hoje o animal da quarta colocação ainda mais diagramado, tendo ainda uma condição melhor no seu diagrama de marcha em relação ao quinto colocado. O animal hoje da quinta colocação, ele já abusa dos seus apoios laterais, a gente entende dessa forma que ele já oscila na nossa montada, ele já não tem a mesma distribuição dos apoios da marcha picada que a gente busca, tanto quanto o animal da quarta colocação. Não ultrapassa não, por favor, da quarta colocação, atrás do Pampa. O quarto colocado hoje, ele peca ainda no gesto de marcha, ele não tem a eficiência de movimentos à perna que o cavalo da quinta colocação tem, mas ele leva vantagem no diagrama de marcha. Na sustentação no conjunto de frente, os dois animais se equivalem. Ainda tenho vantagem do animal da quarta colocação, como eu já disse, no movimento mais discreto, na estabilidade do tronco visto por trás e na melhor posição da cauda. Hoje o animal da quinta colocação já bate cauda quando a gente aperta ele ali, que a gente espreme ele. Então por isso aí a definição do quarto sobre o quinto. Pode parar o quinto, muito obrigado. Terceiro, em relação ao quarto, aí entendemos hoje o animal da quarta colocação, ele já perde na sustentação do conjunto de frente, na liberdade dos movimentos em relação ao terceiro colocado. Cada terceira colocação hoje ele é mais oblíquo, tem uma sustentação melhor, tem frente melhor posicionada, tem conjunto de frente melhor, nuca melhor postada, e ainda tem o rendimento e a qualidade da montada que já oferece em relação ao quarto. Hoje o terceiro colocado é um cavalo que rompe mais, é um cavalo que rende com mais facilidade, tem nobreza maior em cima do quarto colocado. Hoje o animal da quarta colocação, ele perde muito aí no seu rendimento em relação aos três da frente. Pode parar o quarto, muito obrigado. Terceiro em relação ao segundo, aí os dois animais
primeira e segunda colocação são dois animais da cabeceira, os dois animais hoje mais amplos, com melhor movimento, ainda o animal da primeira colocação que sobrepõe os outros oponentes na qualidade do movimento dos posteriores. Observa a potência de perna que esse cavalo da primeira colocação tem em relação ao segundo e o terceiro. Aí, uma ligeira vantagem no animal do hoje da segunda colocação, como eu já disse, na regularidade da prova. Hoje o animal da segunda colocação ele foi um pouco mais regular, mas os dois animais carecem ainda de estabilidade, os dois animais merecem ainda qualificar-se ainda no adestramento, dois animais que precisam ainda confirmar seu conjunto de frente, confirmar o adestramento, para então poder estar galgando uma casa na cabeceira. Hoje entendemos que o animal da terceira colocação da categoria é o melhor de montado, é o mais macio, é o que melhor me ofereceu montado, mas deixou a desejar aí na mão do apresentador na regularidade da prova. Ele não foi tão regular quanto o primeiro e quanto o segundo. Por isso então a definição, hoje o animal da terceira colocação, ele tem uma perna um pouco mais fraca do que o animal da segunda colocação, por isso então a definição. No diagrama os dois ainda se equivalem. Pode parar o terceiro, muito obrigado, parabéns ao apresentador, futurão que o cavalo tem aí. Segundo, em relação ao primeiro, aí dois animais que brigaram muito. O animal da primeira colocação, como eu já disse, é o destaque pela sua potência e eficiência da qualidade do movimento de posteriores. O anterior ainda tem uma eficiência. O cavalo da segunda colocação é bom de montada, é macio, ele também tem as suas qualidades, é natural no montado, mas ainda tem mais liberdade, anda com mais facilidade o animal da primeira colocação em relação ao segundo. Ainda tem, como eu já disse, a seu favor a eficiência dos posteriores. O cavalo da primeira colocação hoje ele rompe, na hora que a gente espreme ele, ele vai embora. E o cavalo da segunda colocação ele já oscila a garupa quando a gente monta, a gente sente que ele perde a eficiência, ele não tem o motor funcionando tão bem quanto o primeiro colocado. Por isso então a definição do primeiro sobre o segundo. Pode parar os dois, muito obrigado, parabéns apresentadores e proprietários.